Shalom, aqui vos fala o professor Mateus e hoje nesse vídeo eu quero fazer os meus comentários sobre o livro de João, capítulo 1, 2, 3 e 4. Você pode me perguntar, professor, como é que você faz sua leitura da Bíblia? Vou dar uma dica para vocês. A maneira que eu leio a Bíblia e eu gosto de ensinar chama-se devocional. Mas o que é a palavra devocional? A palavra devocional é eu pegar a palavra de Deus e fazê-la viva em mim, de maneira que eu possa aplicá-la em minha vida. Ou seja, eu transformo a leitura em algo prático que produza resultado de mudança em mim. A partir daí, eu estou pronto para ensinar outras pessoas porque eu estou vivendo aquela palavra. Então, toda vez que eu leio a Bíblia, eu tenho que perguntar a Deus: Deus, o que essa passagem quer falar comigo? Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer um resumo da leitura. No capítulo 1, o escritor João, esse João é João, filho de Zebedeu. Ele é um pescador. Ele fala de outro João Batista no seu livro, que não é ele mesmo. Esse João Batista é filho de Zacarias, um sacerdote. Existe então dois João. Esse João que escreveu o livro, que é discípulo de Jesus, é um apóstolo, e tem o João Batista, que é primo de Jesus. No livro de João, ele abre apresentando Jesus como Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós, o Filho unigênito do Pai. Já é uma abertura extraordinária. Não existe na Bíblia outro livro que fala as palavras de João. Praticamente 70% do que está escrito no Evangelho de João, nenhum outro escritor na Bíblia ou em qualquer outro lugar fala as palavras escritas por João. Ou seja, são 70% de um material inédito. Somente o apóstolo João escreveu essas palavras. Então Jesus é Deus. Deus se fez homem, habitou entre nós, se mostrou um modelo humano. Depois, o evangelista João apresenta o tal do João Batista, que não é ele mesmo, é o Zacarias, como eu já falei aqui anteriormente nesse próprio vídeo. E o João Batista, ele foi escolhido por Deus para preparar o caminho do Messias. Quando Jesus se encontra com João Batista nesse livro, ele é batizado nas águas, cumprindo toda a lei. Logo depois, no capítulo 2, é apresentado os primeiros discípulos de Jesus: André, Simão, Natanael e Filipe. Continua a leitura desse livro e vamos para Jesus em um casamento, onde ele faz o primeiro milagre e transforma a água em vinho. Em seguida, nós vemos Jesus se encontrando com um homem chamado Nicodemos. E depois também vemos Jesus se encontrando com a samaritana. Então, esses 4 primeiros capítulos, nós temos inúmeras informações. E o que é que eu faço com tudo isso? Eu, conversando com o Espírito Santo e buscando ouvir sua voz, eu pergunto: o que essas palavras da Bíblia têm a ver com Mateus? Você pergunte a você mesmo. Pergunte a Deus agora: Deus, o que essa passagem de João, capítulo do 1 ao 4, o Senhor quer falar comigo? Para hoje, 1º de janeiro, eu ser uma pessoa diferente, eu ser mais humilde, eu conhecer a Jesus, eu conhecer a Ti, eu pedir perdão, eu confessar meus pecados. Qual área de minha vida o Senhor quer falar comigo nessas passagens? Pronto. Então, assim que eu leio a Bíblia, fazendo devocional. E eu quero fazer um comentário de algumas passagens. Uma delas é 2 conversas de Jesus. Uma com Nicodemos e outra com a samaritana. Em João capítulo 3, Jesus encontra um homem
de uma altíssima estirpe, da alta classe sacerdotal dos fariseus, um mestre da lei, um príncipe dos judeus, um homem que tinha um histórico de integridade, respeito, moral, um homem de valor. Ele tinha no coração o desejo sincero de servir a Deus. Só que, infelizmente, ele conheceu Deus pela religião. De repente, ele vê um jovem, ele já é uma pessoa idosa, com a idade avançada, um homem maduro. Vê um jovem, Jesus, com apenas 30 anos, fazendo milagres e falando palavras extraordinárias e sobrenaturais. Ele pensa no seu coração: de todos os meus mestres, professores e líderes, esse homem é diferente. E resolve se encontrar com Jesus à noite. Só que ele não podia ser visto pelos fariseus, então foi uma conversa secreta. E ali ele pergunta: mestres, o senhor só pode ser um homem de Deus, porque as obras que o senhor faz lhe mostram que é um homem de Deus. Jesus já inicia a conversa dizendo: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, confrontado com aquela passagem, perguntou: como eu, sendo velho, vou nascer de novo? Voltarei para o ventre de minha mãe? Não, Nicodemos. Você vai nascer de forma espiritual. Hoje, eu quero te ensinar, pela essa passagem, ser um instrumento de Deus, um profeta do Senhor, um sacerdote de Deus, para te dizer: você precisa nascer de novo, mas não pelo caminho de Nicodemos, pelo caminho de um encontro real com Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Outra passagem fantástica é João capítulo 4, Jesus e a Samaritana. A Samaritana era uma mulher que já tinha passado por inúmeros casamentos, totalmente frustrada, totalmente decepcionada, totalmente perdida, desorientada, estava agora em um relacionamento com um homem ao qual ela não estava casada. Provavelmente esse homem era amante dela, estava, ou seja, em um caso extraconjugal. E ali ela vinha ao poço ao meio-dia, porque ao meio-dia era o horário que o sol era mais quente naquela região, aproximadamente entre 40 e 50 graus. E ninguém ia ao poço ao meio-dia, só iam ou de manhã cedo ou final da tarde, onde a água estava mais fresca e a temperatura mais amena. E aquela mulher ao meio-dia foi ao poço buscar água. Jesus, Deus, que amou aquela mulher, chegou antes dela e ao meio-dia estava esperando ela. Eu não posso aqui pregar porque a pretensão do vídeo é só fazer pequenos comentários devocionais. Mas eu deixo para você: Jesus te ama e quer resgatar a sua vida. E assim como ele resgatou a Samaritana, ele quer resgatar a mim e a você. Então, esse vídeo é o comentário que eu deixo para vocês. João, capítulo do 1 ao 4. Não prometo gravar vídeo todos os dias, mas vou me esforçar ao máximo para trazer inúmeras passagens da Bíblia com explicações. Eu tenho esse grupo no Zap para você entrar em contato comigo e fazer suas perguntas e dúvidas. E vamos ler essa Bíblia junto. É um prazer estar com vocês. Shalom, shalom.